A voz do advogado era seca. As risadas dos outros não. A sala parecia mais fria do que deveria. Talvez fosse apenas a tensão. Estávamos todos reunidos no escritório do Dr. Mendonça, um homem baixo com óculos de armação grossa e cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para o lado. O relógio de parede antigo marcava quase 4 da tarde, quando ele finalmente abriu a pasta de couro marrom que continha o testamento do meu avô. "Podemos começar?" perguntou, olhando por cima dos óculos para cada um dos presentes. Minha mãe Carmen ajustou a postura na cadeira de madeira escura. Meu tio Augusto tamborilava os dedos impacientemente sobre o joelho. Meus primos, Renato e Júlia, mal disfarçavam o desinteresse, todos esperando a divisão dos supostos bens de vovô Ricardo. O advogado ajeitou os óculos, pigarreou e começou a ler o documento com aquela formalidade jurídica que ninguém realmente entende. Disposições preliminares, considerações, legais, até que chegou a parte que todos esperavam. Para meu neto Gabriel, deixo minha casa em Vale das Pedras e R$ 4. O silêncio preencheu a sala por alguns instantes. Então veio a explosão de risadas. Meus primos praticamente uivavam. Tio Augusto sorria com escárnio. Mas o pior veio da minha mãe. "Só isso? Ele recebe uma casa caindo aos pedaços e R$ 4? Ela disse entre risos. Permaneci imóvel, olhando para o advogado que parecia tão desconfortável quanto eu. Minha mãe se recostou na cadeira, braços cruzados, olhos como vidro. "Você perdeu seu tempo", disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Cuidando de um velho senil e falido. Agora recebe o que merece." Minhas bochechas queimavam, mas não de vergonha. Observei-a atentamente e vi apenas crueldade, disfarçada de confiança. Não me encolhi. Apenas levantei, acenei com a cabeça para o advogado e saí, sem despedidas. Do lado de fora, apertei meu casaco contra o corpo. O vento de junho cortava o rosto. O envelope com a escritura ainda estava no meu bolso, pesado e estranho. Uma casa podre e R$ 4. Talvez fosse só isso mesmo. Mas, algo no jeito como meu avô tinha me olhado antes de partir. Não parecia um fim, parecia um começo. No caminho até o ponto de ônibus, lembrei das tardes que passei com ele nos últimos anos. Minha mãe sempre dizia que era perda de tempo, que vovô era um velho inútil sem um tostão no banco. Mas eu ia assim mesmo. Sentávamos na varanda da casa dele, tomando café forte sem açúcar, enquanto ele contava histórias de sua juventude. Algumas pareciam exageradas demais para serem verdadeiras, especialmente quando mencionava seus tempos como funcionário do governo federal nos anos 50. "Gabriel, escute bem", ele me disse certa vez com aquele olhar intenso que parecia enxergar através de mim. "Na vida, o que parece não é. As pessoas mostram apenas o que querem que você veja. Lembre-se disso." Na época, achei que era apenas filosofia de velho. Agora, com o peso daquela escritura no bolso, começava a pensar que talvez houvesse mais nas palavras dele do que eu imaginava. 2 semanas depois da leitura do testamento, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava com a voz controlada, mais suave do que o normal, quase amável. "Filho, estive pensando. Aquela casa do seu avô, mesmo em péssimo estado, deve valer alguma coisa pelo terreno. Se quiser, posso ajudar a vender. Dividimos meio a meio." Reconheci o tom, o mesmo que ela usava quando queria algo. O mesmo que usou quando vendeu as joias da minha avó logo após seu falecimento, alegando que eram apenas bugigangas sem valor. Descobri depois que eram peças antigas que ela vendeu por uma pequena fortuna. "Vou pensar no assunto, mãe", respondi, sabendo que nunca aceitaria. "Não demore muito. Já falei com um corretor amigo do Augusto que pode dar um jeito nisso rapidamente." Claro que tinha falado. Minha mãe sempre foi eficiente quando se tratava de converter coisas em dinheiro. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu pequeno apartamento em São Paulo. Trabalhava como professor de história, em uma escola estadual, ganhava pouco e vivia com o básico. A ideia de vender a casa era tentadora, mas algo me dizia para esperar, para investigar. Naquele fim de semana, peguei um ônibus para Vale das Pedras.
Era hora de conhecer minha herança. A viagem durou quase 5 horas. O ônibus serpenteava por estradas secundárias até chegar àquela cidadezinha que nem aparecia nos mapas convencionais. Quando desci na rodoviária, que não passava de um ponto coberto com alguns bancos de madeira, senti o peso do silêncio do interior. Nada como o barulho constante de São Paulo. Perguntei a um senhor de chapéu de palha onde ficava a Rua das Acácias e ele apontou para uma subida de terra batida. A casa do seu Ricardo? Tá fechada faz tempo. O povo daqui diz que tem assombração. Agradeci pela informação e comecei a subir a rua. O sol da tarde começava a descer, lançando sombras alongadas no chão de terra. Enquanto caminhava, pensava no que minha mãe diria se soubesse que eu estava ali. Provavelmente riria novamente. Mas não me importava mais com suas risadas. Havia algo na forma como meu avô me olhou na última vez que nos vimos. Algo no jeito como ele apertou minha mão e disse: "Confia no que você encontrar, não no que te contaram." A casa apareceu na curva da estrada, solitária contra o céu alaranjado do entardecer, e naquele momento, sob a luz dourada, não parecia abandonada. Parecia que estava esperando por mim. A casa não sussurrava segredos. Ela os gritava. Vale das Pedras não estava em nenhum mapa que valesse a pena consultar. Era uma cidade esquecida, agarrada à beira de uma floresta e da neblina constante que descia da serra. A casa do meu avô ficava isolada no fim de uma estrada de terra, parcialmente engolida pela vegetação e pelo abandono. As janelas pendiam como asas quebradas, e a porta da frente rangia como algo protestando contra sua própria existência. Fiquei parado olhando para ela por muito tempo antes de entrar. A chave enferrujada girou com dificuldade na fechadura. Quando a porta finalmente cedeu, o cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas. O sol já estava se pondo, e os últimos raios atravessavam as janelas sujas, criando padrões fantasmagóricos no chão de madeira. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, como fantasmas congelados no tempo. Acendi a lanterna do celular e avancei pelo corredor. A eletricidade havia sido cortada há anos, provavelmente. O assoalho gemia sob cada passo, como se estivesse contando uma história dolorida. Não havia fotografias, nenhum sinal de vida recente, apenas sombras e o cheiro fraco de fumo de cachimbo que meu avô costumava fumar. Percorri cada cômodo, meio que esperando encontrar algo deixado para trás. Uma carta, um diário, qualquer coisa. Mas a casa mantinha a boca fechada, guardando seus segredos. Na cozinha, a velha geladeira Consul dos anos 70 estava vazia e desligada. Na sala, a TV de tubo parecia uma relíquia de museu. No quarto do meu avô, a cama feita com lençóis amarelados pelo tempo. Tudo parecia normal, comum, sem nada especial. Até que cheguei ao porão. A porta que levava às escadas do porão estava trancada. Encontrei a chave pendurada num prego ao lado, quase invisível na penumbra. Desci os degraus com cuidado, cada um protestando sob meu peso. O ambiente era ainda mais úmido e escuro. Apontei a luz do celular ao redor e vi apenas trastes velhos, uma bicicleta enferrujada, caixas de papelão deformadas pela umidade, ferramentas antigas. Atrás da velha caldeira, algo chamou minha atenção, um tijolo solto, ligeiramente desalinhado em relação aos outros. Aproximei-me e com cuidado removi-o. Ali, escondida na cavidade, encontrei uma nota de R$1 dobrada em 8 partes, velha e desbotada. A princípio, não dei muita importância, apenas um dinheiro esquecido. Mas quando a desdobrei e vi o número de série, algo se encaixou. Não eram os números em si, mas como estavam sublinhados com lápis bem fraco. A caligrafia do meu avô. Uma mensagem. O início de uma trilha. Guardei a nota no bolso e continuei, explorando. No fundo do porão, atrás de algumas caixas, encontrei uma escrivaninha antiga. As gavetas estavam vazias, exceto por clipes enferrujados e pedaços de papel em branco. Mas ao examinar mais de perto, notei marcas de caneta no tampo de madeira. Impressões deixadas por alguém que escrevera com força. Peguei um lápis e passei suavemente sobre o papel, revelando fragmentos de palavras.
Operação e 1957. O celular vibrou no meu bolso. Era minha mãe. Ignorei a chamada e continuei explorando. Encontrei um mapa antigo do Brasil pendurado na parede, coberto por uma fina camada de poeira. Certas regiões estavam marcadas com pequenos círculos a lápis, quase imperceptíveis. Um deles, na costa da Bahia, estava mais destacado que os outros. Já era noite quando subi do porão. Sem eletricidade, a casa estava completamente escura. Decidi passar a noite ali mesmo. Tirei os lençóis que cobriam o sofá da sala, espanei a poeira o melhor que pude e me deitei, usando minha mochila como travesseiro. Não consegui dormir direito. Os barulhos da casa velha, madeiras que estalavam, o vento que assobiava pelas frestas das janelas, me mantiveram alerta. Mas não era só isso. Era como se a casa estivesse viva, respirando ao meu redor, esperando que eu descobrisse seus segredos. Pela manhã, o primeiro raio de sol entrou pelas frestas das janelas, despertando-me de um sono inquieto. Sonhei com meu avô parado na praia com os bolsos cheios de notas molhadas. No sonho, ele me olhava fixamente e dizia: "É tudo seu agora, Gabriel." Tudo o que escondi. Levantei-me, lavei o rosto com a água da chuva que coletei de um balde no quintal e decidi explorar a vila. Vale das Pedras era minúscula, uma praça central, uma igreja, um mercadinho, um bar e poucas dezenas de casas. As pessoas me olhavam com curiosidade enquanto eu caminhava pelas ruas de paralelepípedos. No mercadinho, uma senhora de cabelos brancos arregalou os olhos quando mencionei que era neto de Ricardo. "O Ricardo da casa no morro?" Ela perguntou, baixando a voz como se falasse de algo proibido. "Sim, herdei a casa dele. Seu avô era um homem reservado. Vinha aqui, comprava o básico, pagava em dinheiro e voltava para aquela casa. Nunca se misturava muito." Ela fez uma pausa, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém ouvia. "Dizem que ele tinha dinheiro enterrado no quintal, que trabalhou para o governo em coisas secretas." Sorri educadamente, fingindo que aquilo era apenas fofoca, de cidade pequena. Mas depois do que encontrei no porão, começava a acreditar que talvez houvesse algo de verdade nessas histórias. No único bar da cidade, conheci seu Juvenal, um senhor de quase 90 anos que afirmou ter sido amigo do meu avô. Seu Ricardo chegou aqui nos anos 60. Nunca falou muito do passado, mas uma vez, depois de algumas cachaças, mencionou algo sobre um naufrágio na costa da Bahia. Disse que tinha sido enviado para recuperar documentos importantes. O velho tomou um gole de sua cachaça. Nunca entendi o que ele quis dizer com isso. Mas depois daquele dia, ele nunca mais tocou no assunto. Voltei para a casa intrigado. A nota de R$1 que encontrei, os números sublinhados, o mapa com marcações, o ano 1957. Tudo começava a fazer sentido de uma maneira estranha e incompleta. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com a nota sob a luz fraca de uma vela que comprei no mercadinho. O número de série era A20419557C. Os números 2041 e 957 estavam sublinhados a lápis. Não podia ser coincidência. Abri o mapa que encontrei no porão e comecei a traçar coordenadas. Se 2041 fosse latitude e 957 longitude, daria um ponto no Oceano Atlântico próximo à costa da Bahia. E 1957, o ano marcado nos papéis da escrivaninha, poderia ser a data de algo significativo. Mas o que meu avô estaria tentando me dizer? Por que deixar pistas tão obscuras? E por que para mim e não para minha mãe ou meu tio? Lembrei-me de como todos riram durante a leitura do testamento. Como minha mãe disse que eu havia desperdiçado meu tempo cuidando de um velho senil e falido. Talvez ela não soubesse. Ou talvez soubesse, mas não o suficiente. Peguei meu celular e pesquisei sobre naufrágios na costa da Bahia em 1957. A internet estava lenta, quase inexistente naquele fim de mundo, mas consegui encontrar algumas referências a um navio chamado Argus, que afundou em circunstâncias misteriosas. Havia poucas informações disponíveis, apenas menções breves em sites de história marítima.
Enquanto a bateria do celular se esgotava, percebi que estava seguindo um rastro deixado deliberadamente. Meu avô não era o velho senil que minha família descrevia. Ele havia planejado tudo isso. A casa aparentemente sem valor, os R$ 4 mencionados no testamento, as pistas escondidas. Ele sabia que só eu viria até aqui, que só eu teria paciência para procurar, que só eu acreditaria que havia mais na história do que aparentava. Adormeci na cadeira da cozinha, com a nota de R$ 1 ainda entre os dedos, sonhando com tesouros submersos e segredos de família. Na manhã seguinte acordei decidido. Precisava descobrir o que meu avô havia escondido. E para isso precisaria ir além de Vale das Pedras. Precisaria seguir as coordenadas até a costa da Bahia e descobrir o que aconteceu em 1957 com o navio Argus. Antes de partir, dei uma última olhada na casa. Não era apenas uma construção velha e abandonada. Era um quebra-cabeça, uma caixa de segredos contendo os últimos sussurros de um homem que jogou o jogo longo. Os números não eram apenas números, eram coordenadas e uma data. Naquela noite mal consegui dormir. Sentei-me à mesa da cozinha, encarando a nota de R$ 1 sob a luz fraca da vela. O número de série A2004-1957C parecia pulsar diante dos meus olhos. As marcas de lápis sob 2041 e 957 não podiam ser aleatórias. Liguei meu notebook, rezando para que a bateria durasse o suficiente. Sem eletricidade na casa, cada minuto de uso era precioso. Pesquisei por horas, seguindo caminhos que não levavam a lugar algum. Tentei interpretar os números como um código postal, como uma data, como uma referência bibliográfica. Nada fazia sentido completo. Até que finalmente, por volta das 3 da manhã, quando meus olhos já ardiam de cansaço, tudo se encaixou. 2041 de latitude, 95,7 de longitude, Golfo do México. Mas mais que isso, a data de emissão da nota, 1957. O ano de algo significativo. Marquei o ponto no mapa digital e fiquei olhando para a tela hipnotizado. Era uma região oceânica, não muito longe da costa mexicana. O que meu avô teria a ver com aquele lugar? Por que deixar pistas tão elaboradas para mim? Quando a bateria finalmente morreu, fiquei sentado no escuro, tentando conectar os pontos. Meu avô não era o tipo de homem que fazia coisas sem propósito. Se ele havia escondido essa nota, se havia sublinhado esses números específicos, era porque queria que alguém, que eu, os encontrasse e seguisse a trilha. No dia seguinte, peguei o ônibus para Salvador. A capital baiana ficava a quase 800 quilômetros de Vale das Pedras, mas era o local mais próximo onde eu poderia encontrar informações sobre o que aconteceu no Golfo do México em 1957. Além disso, as coordenadas apontavam para um local não muito distante da costa baiana, pelo menos mais próximo do Brasil que do México. A viagem foi longa e desconfortável. O ônibus sacolejava na estrada mal conservada, e eu não conseguia parar de pensar no quebra-cabeça que meu avô havia deixado. Lembrei-me das histórias que ele contava sobre seus dias como funcionário do governo. Na época, eu achava que eram apenas exageros de um velho tentando impressionar o neto. Agora, não tinha tanta certeza. Cheguei a Salvador no final da tarde, do dia seguinte. A cidade fervilhava com turistas e locais, o ar úmido e salgado do mar invadindo as ruas históricas do Pelourinho. Hospedei-me numa pensão barata, e após um banho rápido saí em busca da Biblioteca Pública do Estado. O prédio era imponente, com colunas neoclássicas e um interior fresco e silencioso. Aproximei-me do balcão de informações, onde uma senhora de óculos me olhou com curiosidade. Boa tarde. Estou procurando informações sobre um naufrágio que pode ter ocorrido em 1957, próximo à costa baiana, expliquei. Seção de periódicos, terceiro andar. Ela respondeu automaticamente como se recebesse esse tipo de pergunta todos os dias. Passei horas folheando jornais antigos em microfilmes, meus olhos ardendo com o esforço. As máquinas eram antigas, a iluminação precária.
Quando já estava prestes a desistir, encontrei uma pequena nota na edição de 17 de agosto de 1957 do Diário da Bahia. Navio de pesquisa desaparece no Atlântico. O Estrela do Mar, embarcação, a serviço do governo federal, foi dado como desaparecido após perder contato com a guarda costeira. O navio, que transportava equipamentos científicos e documentos classificados, teria sido vítima de uma tempestade repentina. Buscas estão sendo realizadas, mas autoridades não têm esperança de encontrar sobreviventes. Fotografei a notícia com meu celular e continuei pesquisando. Encontrei mais 2 menções ao incidente nas semanas seguintes, todas breves e vagas. Era como se o governo quisesse que o caso fosse esquecido rapidamente. No dia seguinte, visitei o Arquivo Público do Estado. Após explicar que estava fazendo uma pesquisa histórica sobre naufrágios, um funcionário me levou a uma sala com arquivos antigos da Marinha. Entre relatórios amarelados e fotografias desbotadas, encontrei uma pasta fina sobre o Estrela do Mar. O documento oficial declarava que o navio havia afundado devido a condições meteorológicas adversas, resultando na perda de toda a tripulação. No entanto, uma anotação à mão na margem do relatório dizia: possível recuperação parcial da carga. Operação Monsoon autorizada. Operação Monsoon. As mesmas palavras que havia encontrado marcadas no tampo da escrivaninha no porão da casa do meu avô. Meu coração acelerou. Estava seguindo o rastro certo. Voltei à pensão e liguei para João, um colega professor de história que trabalhava no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. João, sou eu, Gabriel. Preciso de um favor. Fala, cara. O que houve? Você pode verificar se existe algum arquivo sobre algo chamado Operação Monsoon de 1957? Seria algo relacionado a um naufrágio, provavelmente classificado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Gabriel, isso é coisa séria? Porque arquivos classificados não são brincadeira. É para uma pesquisa histórica. Menti. Estou investigando naufrágios da década de 50. Tá. Vou ver o que consigo, mas não prometo nada. Me liga amanhã. Passei a noite inquieto, revirando na cama desconfortável da pensão. Imagens do meu avô misturavam-se com visões de navios afundados e documentos secretos. Pela manhã visitei o Museu Marítimo de Salvador, onde encontrei um historiador especializado em desastres navais. Professor Antenor era um homem de 70 anos, com cabelos brancos e espessos e uma barba bem aparada. Seus olhos brilharam quando mencionei o Estrela do Mar. Ah, o navio fantasma, exclamou ele ajustando os óculos. Um caso fascinante e pouco documentado. Navio fantasma é como chamamos aqui. Oficialmente o navio afundou em uma tempestade. Mas há quem diga que ele nunca chegou a afundar completamente. Que parte da carga foi recuperada secretamente pelo governo? Que tipo de carga? Perguntei tentando manter a voz casual. O professor se inclinou para a frente baixando a voz. Ninguém sabe ao certo. Os registros oficiais mencionam apenas equipamentos científicos. Mas rumores da época falavam em ouro e documentos da ditadura. Ele fez uma pausa. Houve até quem dissesse que viram homens do governo recolhendo papéis e caixas molhadas na praia, dias depois. Pensei na nota molhada que encontrei escondida na casa do meu avô. Na ligação do ano 1957, com as coordenadas marcadas. No sonho que tive com ele na praia, bolsos cheios de notas ensopadas. O senhor sabe algo sobre uma Operação Monsoon? Arrisquei. O sorriso do professor desapareceu, substituído por uma expressão séria. Onde você ouviu esse nome? Em minhas pesquisas, respondi vagamente. Ele me estudou por um momento, como se decidindo quanto poderia falar. Essa operação nunca existiu oficialmente. É uma daquelas coisas que você ouve falar em sussurros nos corredores dos arquivos. Dizem que foi uma operação de recuperação secreta. Não apenas de documentos, mas de algo mais valioso.
Algo que o governo não queria que caísse em mãos erradas. À tarde, João me ligou de volta. Gabriel, não encontrei nada com esse nome exato, mas achei uma referência cruzada em um índice de documentos classificados dos anos 50. A referência foi riscada e substituída por arquivo inativo transferido para custódia pessoal. Custódia pessoal? O que isso significa? Significa que alguém com autoridade suficiente assumiu responsabilidade pessoal pelos documentos. Era uma prática comum durante o governo Kubitschek para assuntos extremamente sensíveis. O documento teria sido entregue a um agente de confiança para a guarda. Um calafrio percorreu minha espinha. Meu avô havia trabalhado no governo durante esse período. E se ele fosse esse agente de confiança? Tem algum nome associado à transferência? Perguntei segurando a respiração. Deixa eu ver. Sim, assinado por um tal de R. Oliveira. Isso te diz algo? Ricardo Oliveira, meu avô. Agradeci a João e desliguei. Minha cabeça girava com as implicações do que havia descoberto. Meu avô não era apenas um funcionário qualquer do governo. Ele havia sido encarregado de guardar documentos secretos relacionados a uma operação de recuperação após um naufrágio. Mas por que esconder tudo isso? Por que deixar pistas, em vez de simplesmente me contar? Voltei para a pensão e passei a noite pesquisando sobre a política brasileira de 1957. O governo Juscelino Kubitschek estava no auge, com a construção de Brasília e o plano de metas. Mas também era um período de tensões internacionais, com a Guerra Fria se intensificando. E se o Estrela do Mar não estivesse apenas transportando documentos comuns? E se fosse algo que poderia comprometer figuras importantes do governo? Na manhã seguinte, fui até a agência dos Correios e enviei a nota de R$1 para mim mesmo em São Paulo, não querendo arriscar perdê-la. Depois, comprei uma passagem de ônibus de volta para Vale das Pedras. Precisava examinar a casa, novamente com mais cuidado. A viagem de volta pareceu ainda mais longa. Cada solavanco do ônibus era como um pensamento incompleto, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Não estava mais perseguindo fantasmas. Estava perseguindo a história. A história do meu avô, de um naufrágio misterioso e de documentos que alguém queria manter escondidos. E se minha mãe soubesse disso, talvez fosse por isso que ela tinha sido tão rápida em zombar de tudo. Talvez ela estivesse com medo de que eu descobrisse. Quando finalmente cheguei a Vale das Pedras, a noite já havia caído. Caminhei pela estrada de terra em direção à casa, as estrelas brilhando intensamente no céu sem poluição luminosa. A silhueta da casa se recortava contra o céu noturno, misteriosa e silenciosa. Mas algo estava errado. Havia luz vindo de dentro da casa, luzes que não deveriam estar lá. Às vezes, a fé esconde mais do que a dúvida. Aproximei-me cautelosamente da casa. A luz que vinha de dentro era fraca, tremulante, como a de uma vela ou lanterna. Alguém havia invadido o lugar. Pensei em chamar a polícia. Mas o que diria? Que suspeitava que invasores estavam procurando documentos secretos do governo dos anos 50? Soaria como um lunático. Contornei a casa, movendo-me silenciosamente pela vegetação alta. Pela janela da cozinha vi um vulto se movendo no interior. Era uma figura feminina. Quando ela se virou brevemente em direção à janela, reconheci o rosto de Dona Zulmira, a senhora que trabalhava fazendo faxina para meu avô, ocasionalmente. Bati na porta dos fundos e ouvi um grito abafado de susto. Dona Zulmira? Sou eu, Gabriel, neto do seu Ricardo. A porta se abriu lentamente, revelando o rosto enrugado e apreensivo da senhora. Menino, que susto! Pensei que fosse alguém. Ela parou, como se tivesse dito demais. Alguém quem, Dona Zulmira? Ela. Me puxou para dentro e fechou a porta rapidamente. Sua mãe e seu tio estiveram aqui ontem. Sussurrou. Reviraram tudo. Pareciam estar procurando algo. Meu sangue gelou.
Então minha mãe suspeitava que havia mais na herança do que uma casa velha e R$ 4. O que eles levaram? Nada que eu tenha visto. Foram embora frustrados. Ela fez o sinal da cruz. Seu avô era um homem inteligente. Se escondeu algo, não seria fácil de achar. Agradeci a Dona Zulmira por vigiar a casa e prometi visitá-la no dia seguinte. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na escuridão, iluminado apenas pela lamparina que ela havia deixado. Se minha mãe e meu tio estavam procurando algo, então minhas suspeitas estavam corretas. Havia mais nesta história do que aparentava. Não conseguiria dormir. Decidi recomeçar minha busca, desta vez com mais determinação. Se meu avô havia escondido algo importante, teria escolhido um lugar que apenas alguém de confiança encontraria. Alguém que prestasse atenção nos detalhes. Comecei pelo segundo andar. Os quartos já haviam sido revirados, provavelmente por minha mãe e meu tio. Gavetas abertas, colchões desalinhados, até mesmo o forro do teto tinha marcas de alguém, que tentou verificar se havia algo escondido ali. No corredor que ligava os quartos notei algo que não havia percebido antes. Um crucifixo de madeira pendia torto na parede. Era um objeto simples, sem adornos, o tipo de coisa que não chamaria atenção. Meu avô não era particularmente religioso, então a presença daquele objeto parecia fora de lugar. Aproximei-me e toquei a cruz. Ela se moveu com facilidade, como se estivesse apenas apoiada na parede, não pregada. Retirei-a com cuidado e, para minha surpresa, descobri que havia uma pequena cavidade no reboco. Embutido na parede estava um cofre metálico. Não era nada sofisticado. Apenas uma caixa com uma fechadura de combinação clássica, daquelas com disco giratório. Precisaria de uma sequência de números para abri-la. Os números da nota. Tinha que ser isso. Pensei nos dígitos sublinhados. 2041 e 957. Mas qual seria a combinação correta? Tentei várias permutações. 2041 com 957, 957204, 204, 957. Nada funcionou. O cofre permanecia obstinadamente fechado. Sentei-me no chão do corredor, frustrado, a lamparina lançando sombras dançantes nas paredes. O que eu estava perdendo? Meu avô não faria algo impossível de resolver. Ele queria que eu encontrasse o que quer que estivesse escondido, mas não queria que fosse fácil demais. Lembrei-me então do testamento. Deixo minha casa em Vale das Pedras e R$ 4. Por que especificamente R$ 4? Era uma quantia tão estranha, tão específica. 4. Números. Levantei-me num sobressalto. E se a combinação tivesse apenas 4 dígitos? Olhei novamente para os números sublinhados. 2041 e 957. O primeiro tinha 4 dígitos, o segundo, 3. Tentei 2041. Nada. Tentei 0957, completando com o 0 à esquerda. Nada. Fiquei parado, encarando o cofre, tentando pensar como meu avô pensaria. Ele era metódico, preciso, não deixaria nada ao acaso. O número da casa, Vale das Pedras, número 204. Os 2 primeiros dígitos sublinhados eram 20 e 41. Mas e se não fossem coordenadas? E se fossem 204 e 1957? O número da casa e o ano. Tentei a combinação 2041. O disco girou suavemente e no último número, ouvi um clique satisfatório. O cofre estava aberto. Dentro havia um envelope lacrado, uma pequena chave dourada e uma fotografia em preto e branco. Meu avô, ao lado de uma grande caixa de madeira, com o emblema do Tesouro Nacional estampado. No verso, uma mensagem escrita à mão. A confiança se conquista no silêncio, mas o silêncio não pode durar para sempre. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrei um maço de títulos, ao portador, amarelados pelo tempo, mas ainda válidos, e uma pasta grossa com a etiqueta Operação Monsoon. Minha respiração ficou suspensa. Isso não era mais sobre herança. Era sobre verdades enterradas.
A pasta continha relatórios datilografados, alguns com carimbos de "confidencial" em vermelho. As primeiras páginas descreviam a missão oficial do Estrela do Mar: transportar equipamentos científicos para uma base de pesquisa no Nordeste. Mas as páginas seguintes contavam uma história diferente. O navio estava, na verdade, transportando documentos comprometedores sobre financiamento ilegal de campanha, junto com barras de ouro desviadas do Tesouro Nacional. Quando uma tempestade inesperada atingiu a embarcação, o capitão enviou um pedido de socorro. Mas em vez de uma operação de resgate normal, o governo ativou a Operação Monsoon, um protocolo secreto para recuperar material sensível a qualquer custo. Meu avô, Ricardo Oliveira, estava listado como o oficial responsável pela recuperação dos documentos. O relatório indicava que ele havia conseguido resgatar a maioria dos papéis, mas que parte do ouro havia se perdido no mar. A última página continha uma lista de nomes: políticos influentes, empresários, militares de alta patente, todos implicados nos documentos recuperados. No final do relatório, uma nota manuscrita: material sensível transferido para a guarda pessoal, conforme protocolo de emergência. Caso arquivado. Operação oficialmente encerrada. A chave encontrada. No cofre tinha um formato antigo, o tipo usado em caixas de segurança de bancos nas décadas passadas. Uma etiqueta desbotada ainda estava presa a ela, com o nome de um banco em Salvador: Banco Mercantil da Bahia, Caixa 4157. Passei a noite inteira lendo os documentos, absorvendo cada detalhe da operação que meu avô havia conduzido e depois escondido por décadas. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a aparecer, entendi completamente por que ele havia sido tão cuidadoso. Os nomes nas listas incluíam figuras que ainda eram poderosas, famílias que haviam construído impérios com base naquele dinheiro desviado, pessoas que fariam qualquer coisa para manter esses segredos enterrados. A chave dourada parecia queimar em minha mão. Se existia uma caixa de segurança em Salvador, precisaria verificar seu conteúdo. Mas antes precisava esconder os documentos em um lugar seguro. Minha mãe e meu tio já haviam demonstrado que voltariam. Coloquei tudo de volta no cofre, exceto a chave que guardei no bolso. Reposicionei o crucifixo na parede, certificando-me de que estava exatamente como antes. Depois, desci para a cozinha e preparei um café usando o fogão a lenha que, surpreendentemente, ainda funcionava. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para o quintal coberto de mato. A casa que eu havia considerado um fardo tornara-se um quebra-cabeça fascinante. E agora eu sabia. Meu avô nunca havia sido pobre. Ele havia escondido sua verdadeira identidade, sua verdadeira história, por trás de uma fachada de simplicidade. Vivia modestamente não por necessidade, mas por escolha, ou talvez por segurança. E se havia uma caixa de segurança em Salvador, o que mais poderia estar escondido lá? O barulho de um carro se aproximando interrompeu meus pensamentos. Pela janela vi um Corolla prata estacionando em frente à casa. Reconheci-o imediatamente. Era o carro da minha mãe. Escondi rapidamente a chave dourada no forro do meu sapato e me preparei para o confronto que estava por vir. O tempo das mentiras havia acabado. No momento em que ela viu a fotografia, sua voz quebrou pela primeira vez na minha vida. A porta da frente se abriu com força, sem que ninguém batesse. Minha mãe entrou como uma tempestade, seguida por meu tio Augusto. Ela usava um conjunto de calça e blazer caros, como se estivesse a caminho de uma reunião importante em São Paulo, não no meio do interior da Bahia. "Gabriel!" exclamou ela, fingindo surpresa ao me ver. "Não sabia que você estaria aqui." Era uma mentira tão óbvia que nem me dei ao trabalho de responder. Apenas fiquei de pé na cozinha, segurando minha xícara de café. "Viemos para ajudar com a limpeza da casa", continuou ela, olhando ao redor com desdém. "Se você realmente pretende vender, precisará deixá-la apresentável. Não me lembro de ter dito que queria vender." Meu tio Augusto deu um passo à frente. Ele era a versão masculina da minha mãe, calculista,
sempre bem vestido, sempre pensando no próximo golpe. Seja razoável, Gabriel. O que você vai fazer com este lugar? Morar aqui? Ele riu. Você é professor em São Paulo, ganha uma miséria. Esta casa, mesmo em péssimas condições, pode render um bom dinheiro se vendida para o pessoal que está construindo pousadas na região. Tomei um gole do meu café, sem pressa. Talvez eu goste do lugar. Talvez queira reformá-lo. Minha mãe revirou os olhos. Com que dinheiro? Com os R$ 4 que seu avô deixou? Aquilo foi a gota d'água. A raiva que eu havia contido por anos começou a borbulhar. Por que vocês estão realmente aqui? Perguntei, colocando a xícara sobre a mesa com mais força do que pretendia. E não me venha com essa história de limpeza. Vocês dois nunca se importaram com essa casa ou com vovô. Um silêncio tenso preencheu a cozinha. Minha mãe e meu tio trocaram olhares rápidos. Foi meu tio quem falou primeiro. Olha, Gabriel, não estamos aqui para criar problemas. Seu avô, ele tinha certas coisas que podem ser de interesse da família inteira, não apenas suas. Que coisas? Documentos, respondeu minha mãe tentando soar casual. Papéis antigos. Talvez algumas recordações de família. Documentos. Então era isso. Eles sabiam, ou pelo menos suspeitavam, sobre a Operação Monsoon. Vovô nunca mencionou nada sobre documentos importantes. Menti observando suas reações. Só aquela papelada normal de contas e escrituras que o advogado já está cuidando. Minha mãe se aproximou tentando parecer maternal. Um papel que nunca lhe caiu bem. Gabriel, seu avô era complicado. Ele guardava segredos. Coisas que você não entenderia. Então me explique. Ela suspirou como se estivesse falando com uma criança teimosa. Seu avô trabalhou para o governo nos anos 50. Era um cargo burocrático, nada especial, mas ele teve acesso a informações. Informações que poderiam ser valiosas para certas pessoas. Que tipo de informações? Isso não importa agora, interrompeu meu tio. O ponto é que se ele deixou algo aqui, algo importante, é de interesse de toda a família, não apenas seu. Era tudo mentira, é claro. Eles não estavam preocupados com o interesse da família. Estavam preocupados com o que poderiam ganhar vendendo aqueles documentos para as pessoas certas, ou talvez chantageando as pessoas erradas. Decidi jogar um blefe. Já encontrei o que vocês estão procurando. Os olhos da minha mãe se arregalaram por uma fração de segundo antes que ela pudesse controlar sua expressão. Não sei do que está falando. Fui até minha mochila, que estava no canto da cozinha, e tirei uma cópia da fotografia que havia encontrado no cofre. A original permanecia escondida. Coloquei-a sobre a mesa. Isto parece familiar? A foto mostrava meu avô ao lado da caixa com o emblema do Tesouro Nacional. Minha mãe ficou pálida. Pela primeira vez na vida, vi seu rosto perder aquela máscara de controle perfeito. Seus lábios tremeram e ela teve que se apoiar na mesa. Onde você achou isso? Sua voz falhou, quase um sussurro. No mesmo lugar onde encontrei os documentos da Operação Monsoon. Meu tio Augusto praguejou baixinho. Minha mãe continuava olhando para a fotografia como se tivesse visto um fantasma. Eu pensei... Começou ela, sua voz trêmula. Pensei que ele tinha destruído tudo isso. Parece que não, respondi observando-a com atenção. Parece que ele apenas escondeu de você. Minha mãe se deixou cair em uma cadeira, parecendo subitamente 10 anos mais velha. Seu rosto, sempre tão composto, tão controlado, agora mostrava medo genuíno. Você não entende o que descobriu, Gabriel, disse ela, quase implorando. Aqueles documentos, as pessoas mencionadas neles, são perigosas. Então, você sabia o tempo todo. Ela não respondeu diretamente. Seu avô me advertiu. Me disse o que aconteceria se eu algum dia voltasse a mexer nisso. E então ela chorou. Não os soluços de tristeza, mas de medo. Medo verdadeiro. Ela não estava mais rindo. E percebi que ela conhecia parte da verdade o tempo todo.
Mas a havia enterrado sob mentiras, esperando que ninguém jamais cavasse. Meu tio parecia perdido, alternando olhares entre nós dois. O que está acontecendo aqui, Carmen? Que operação é essa? O que o pai realmente fez? Ela levantou os olhos vermelhos e marejados. Papai não era quem pensávamos, Augusto. Ele não era apenas um funcionário público qualquer. Ele sabia coisas que poderiam destruir pessoas poderosas. Augusto franziu o senho. Do que você está falando? Pai nunca teve poder nenhum. Ele era praticamente um mendigo quando morreu. Ele escolheu viver assim, respondeu minha mãe, enxugando as lágrimas. Escolheu se esconder aqui neste fim de mundo, longe de tudo, longe de todos que o conheciam. Foi minha vez de me sentar. Tantas perguntas se formavam em minha mente que mal sabia por onde começar. Por que, mãe? Por que ele se escondeu? E por que você fingiu que ele era apenas um velho senil e falido? Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura, porque era mais seguro assim. Para todos nós. Ela olhou para a fotografia novamente. Seu avô estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Quando eu tinha 17 anos, ele chegou em casa uma noite em pânico. Disse que precisávamos nos mudar, começar de novo. Disse que havia pessoas procurando por ele, pessoas perigosas. Por causa dos documentos que ele recuperou do naufrágio, ela assentiu lentamente. Ele nunca entrou em detalhes. Disse que quanto menos eu soubesse, mais segura estaria. Mas com o tempo juntei as peças. Ele havia sido enviado para recuperar algo de um navio que afundou. Algo que comprometia pessoas no mais alto escalão do governo. Ele cumpriu sua missão, mas depois ele tomou uma decisão. Que decisão? Ele guardou cópias. Um seguro, ele dizia. Minha garantia de que ninguém virá atrás de mim ou da minha família. Nos mudamos para o interior. Mudamos. De nome, começamos uma nova vida. Ele se tornou apenas mais um funcionário público aposentado vivendo modestamente. Mas você saiu, observei. Você voltou para São Paulo, retomou o nome original da família. Ela desviou o olhar. Eu era jovem. Não acreditava realmente no perigo. Achava que eram paranoias dele. Queria uma vida diferente, longe daqui. Ela fez uma pausa. Seu avô me alertou. Disse que se eu voltasse a usar o nome Oliveira, se chamasse atenção para nossa família, colocaria todos em risco. Nós brigamos. Feio. Não nos falamos por anos. Até que eu comecei a visitá-lo. Completei. Ela assentiu. Ele adorava. Você, Gabriel. Dizia que você era diferente, que você tinha o tipo certo de curiosidade, o tipo certo de integridade. Meu tio Augusto, que havia estado calado, absorvendo tudo, finalmente falou. Então o que fazemos agora? Se esses documentos são tão perigosos quanto você diz, talvez devêssemos apenas destruí-los e esquecer tudo isso. Olhei para minha mãe, cujos olhos agora mostravam um misto de medo e resignação. Você já tentou vender esses documentos antes, não é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Foi por isso que vocês brigaram. Não foi só porque você voltou para São Paulo. Ela não respondeu, mas seu silêncio era resposta suficiente. E agora vocês voltaram para tentar novamente. Para encontrar o tesouro que vovô deixou. Não é tão simples, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você não entende o tipo de pessoas envolvidas, o tipo de poder que elas têm. Então me explique. Minha mãe olhou para meu tio. Depois, para mim, por um momento vi algo nela que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. A máscara havia caído completamente. Os nomes nos documentos. Alguns deles ainda estão vivos. Outros têm filhos, netos em posições de poder. Fortunas foram construídas com aquele dinheiro desviado. Carreiras políticas foram salvas pelo silêncio do seu avô. E você queria usar isso para quê? Chantagem? Ela não negou. Eu apenas queria o que era nosso por direito. Seu avô poderia ter sido rico, poderia ter nos dado uma vida melhor. Em vez disso,
Ele escolheu se esconder neste buraco, fingindo ser pobre, deixando-nos lutar por migalhas. Percebi então que ela realmente não entendia. Não entendia que meu avô havia feito uma escolha moral, não financeira, que ele havia escolhido a segurança da família e sua própria integridade em vez de riqueza obtida através de chantagem ou corrupção. Onde estão os documentos, Gabriel? Perguntou meu tio, sua voz agora mais dura. Isso é assunto de família. Precisamos decidir juntos o que fazer. Balancei a cabeça. Não. Vovô confiou isso a mim, não a vocês, e agora entendo por quê. Minha mãe se levantou tentando recuperar sua postura habitual de autoridade. Você não sabe onde está se metendo, Gabriel. Essas pessoas, elas não hesitariam em machucar você para recuperar esses documentos. Como você não hesitaria em vendê-los para o maior lance? Respondi mantendo a voz calma. Ou talvez esse seja o plano desde o início. Encontrar os documentos, fazer algumas ligações para as pessoas certas, embolsar um bom dinheiro. Ela não negou. Seus olhos diziam tudo. Por anos ela havia esperado por esta oportunidade. E agora eu estava no seu caminho. Quero que vocês dois saiam da minha casa, disse levantando-me. Agora. Sua casa? Riu meu tio, amargo. Um professor com salário mínimo se achando dono de segredos de Estado. Você não duraria uma semana se essas pessoas descobrissem o que você tem. Talvez. Mas vou durar mais do que vocês se eu ligar para a Polícia Federal agora mesmo. Foi um blefe, mas funcionou. Meu tio empalideceu. Você não faria? Isso na teste-me. Minha mãe colocou a mão no braço do meu tio. Vamos, Augusto. Ela me olhou uma última vez e vi algo estranho em seus olhos. Não raiva ou frustração. Algo quase como respeito. Você é mais parecido com seu avô do que eu imaginava, Gabriel. Eles saíram sem mais discussões. Fiquei parado, na cozinha, ouvindo o motor do carro se afastando. Meu coração batia forte no peito e minhas mãos tremiam ligeiramente. Mas não de medo, de resolução. Tirei a chave dourada do forro do meu sapato e a observei brilhar sob a luz do sol que entrava pela janela da cozinha. Era hora de descobrir o que mais meu avô havia deixado para mim em Salvador. E mais importante, o que eu faria com esse legado. Ele não me deixou R$4. Ele me deixou uma escolha. 3 dias depois, eu estava em Salvador novamente. O Banco Mercantil da Bahia não existia mais. Havia sido incorporado por um banco maior nos anos 90. Mas o prédio histórico no centro da cidade ainda abrigava uma instituição financeira, e as caixas de segurança antigas haviam sido mantidas. Expliquei minha situação ao gerente, um homem de meia-idade com expressão cética. Apresentei os documentos do meu avô, a chave dourada e meu próprio documento de identidade. Após várias ligações e verificações, ele finalmente me conduziu ao subsolo do prédio, onde uma porta de metal pesada guardava a sala das caixas de segurança. Temos algumas caixas que datam dos anos 50, explicou ele, enquanto caminhávamos, por um corredor frio e bem iluminado. Raramente são abertas. A maioria dos proprietários originais já faleceu, e seus herdeiros muitas vezes nem sabem que elas existem. Paramos diante de uma parede de caixas metálicas numeradas. O gerente localizou Aquarius 157 e inseriu sua chave mestra, girando-a uma vez. Agora a sua, instruiu. Inseri a chave dourada na segunda fechadura e a girei. Ouviu-se um clique satisfatório, e a porta da caixa se abriu. O gerente puxou o compartimento de metal para fora e o colocou sobre uma mesa no centro da sala. Vou deixá-lo à vontade, disse, retirando-se discretamente. Toque a campainha, quando terminar. Quando a porta se fechou, fiquei sozinho com o conteúdo da caixa que meu avô havia guardado por décadas. Com mãos trêmulas, levantei a tampa. Dentro, havia uma pasta de couro preta, envelhecida, mas bem conservada. Sobre ela, um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia familiar do meu avô. Abri o envelope primeiro. Gabriel, se você está lendo isto, significa que seguiu as pistas que deixei e compreendeu o valor do silêncio.
Não me surpreende. Sempre soube que você tinha a inteligência e a integridade necessárias. O que você encontrou na casa e o que encontrará nesta caixa representam o fardo que carreguei por décadas. Um fardo que agora passo a você, não por obrigação, mas por escolha. Em 1957, fui enviado em uma missão para recuperar documentos de um naufrágio. Documentos que implicavam figuras poderosas em esquemas de corrupção e desvio de verbas públicas. Cumpri meu dever, recuperei o material. Mas então descobri que esses documentos nunca chegariam ao público, seriam destruídos, e os culpados continuariam impunes. Tomei uma decisão que mudou minha vida. Fiz cópias, guardei provas. Não para chantagear ou para me beneficiar, mas como um seguro de vida. Como garantia de que minha família estaria segura. Sua mãe nunca entendeu minha escolha. Ela viu apenas o que perdemos, status, dinheiro, uma vida confortável, e não o que ganhamos, paz, segurança, integridade. Dentro desta pasta, você encontrará títulos ao portador no valor de 5 milhões de reais. É tudo legal, adquirido com o meu salário e investido ao longo dos anos. Também encontrará documentos originais da Operação Monsoon e uma lista completa das pessoas envolvidas, algumas das quais ainda ocupam cargos de poder hoje. O que você fará com isso é sua escolha. Pode destruir tudo e viver sua vida em paz. Pode usar o dinheiro para realizar seus sonhos. Ou pode fazer o que eu nunca tive coragem de fazer: expor a verdade. Qualquer que seja sua decisão, saiba que confio em você. Por isso deixei aqueles R$ 4 no testamento. Um para cada década que guardei este segredo. Um lembrete silencioso de que algumas coisas valem mais que dinheiro. Com amor. Seu avô, Ricardo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. Abri a pasta e encontrei exatamente o que a carta descrevia. Títulos ao portador, documentos oficiais com carimbos de confidencial, fotografias, gravações em fitas antigas e uma lista detalhada de nomes. Alguns que eu reconhecia de livros, de história, outros que ainda apareciam regularmente nos noticiários. Saí do banco como um homem diferente. Não pelo dinheiro, embora 5 milhões de reais fosse uma quantia que eu jamais sonhara possuir, mas pela responsabilidade que agora carregava, pelo legado que meu avô havia confiado a mim. Nas semanas seguintes, consultei-me com um advogado de confiança, sem revelar detalhes específicos. Ele me orientou sobre como proceder caso decidisse tornar os documentos públicos, os riscos legais, as possíveis retaliações, as implicações para minha segurança pessoal. Também visitei um jornalista investigativo renomado, alguém com reputação de integridade. Conversamos hipoteticamente sobre documentos históricos que poderiam implicar figuras poderosas, sobre o valor da verdade versus o preço da exposição. Minha mãe me ligou várias vezes. Nas primeiras chamadas, sua voz alternava entre ameaças veladas e tentativas de manipulação. Nas últimas, apenas cansaço e uma espécie de resignação. "O que você vai fazer, Gabriel?" perguntou ela em nossa última conversa. "Ainda não decidi. Algumas verdades deveriam permanecer enterradas", disse ela quase implorando. "Algumas feridas são profundas demais para serem reabertas. Não se trata apenas do passado, mãe. Algumas dessas pessoas ainda estão no poder, ainda estão influenciando os rumos do país." Houve um longo silêncio antes que ela respondesse. Seu avô carregou esse peso por décadas. Ele poderia ter exposto tudo, poderia ter se vingado das pessoas que o forçaram a se esconder, mas não o fez. Você já se perguntou por quê? Era uma pergunta que eu mesmo vinha fazendo. Por que meu avô guardou os segredos por tanto tempo? Por medo? Por prudência? Ou porque entendeu que algumas verdades, por mais importantes que sejam, podem causar mais dano do que bem se reveladas no momento errado? Voltei para Vale das Pedras. A casa já não parecia tão abandonada. Comecei a fazer pequenos reparos. Consertei o telhado, pintei as paredes,
Limpei o quintal. Os moradores locais me observavam com curiosidade, mas também com um novo respeito. Para eles, eu era o neto que havia herdado não apenas a casa, mas também a dignidade silenciosa do velho Ricardo. Numa tarde de sábado, enquanto removia as tábuas podres da varanda, Dona Zulmira apareceu com uma jarra de limonada fresca. Seu avô ficaria feliz de ver você cuidando deste lugar, comentou ela observando meu trabalho. Ele amava esta casa, sabia? Dizia que aqui ele podia respirar em paz. A senhora sabia? Perguntei. Sobre quem ele realmente era. Ela sorriu, enigmática. Seu Ricardo não era homem de muitas palavras, mas os olhos dele, os olhos contavam histórias. Ela fez uma pausa olhando para o horizonte. Ele mudou. Quando você começou a visitá-lo, ficava mais animado, mais vivo. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém que entendia o valor das coisas que não se pode comprar. Naquela noite, sentei-me na varanda recém-consertada, observando o céu, estrelado que só o interior proporciona. Tinha diante de mim 3 caminhos: expor tudo e enfrentar as consequências. Usar o dinheiro para construir uma nova vida, longe dali, esquecendo o passado. Ou seguir os passos do meu avô, guardando os segredos como uma apólice de seguro contra tempos difíceis. A decisão não era fácil. Cada caminho tinha seu preço, suas implicações. Mas enquanto observava as estrelas, sentindo a presença silenciosa do meu avô naquela varanda, percebi que ele não havia me deixado apenas uma herança material. Ele havia me deixado algo muito mais valioso: a liberdade de escolher, a confiança de que qualquer que fosse minha decisão, ela seria tomada com a integridade que ele havia me ensinado. Reformei a casa lentamente. Deixei a cruz na parede, o cofre intacto. E às vezes, quando ouço o vento farfalhar o jardim que plantei, sinto como se ele ainda estivesse ali, observando. Não com orgulho, nem mesmo com amor, mas com respeito. Porque eu escutei. Porque eu segui. E porque eu nunca ri. 3 meses depois da descoberta na caixa de segurança, tomei minha decisão. Não foi impulsiva nem movida por raiva ou ganância. Foi uma escolha consciente, ponderada, baseada no que aprendi sobre meu avô, sobre minha família e sobre mim mesmo. Selecionei cuidadosamente alguns documentos, não todos, apenas o suficiente, e os enviei para 3 destinos diferentes. O jornalista que havia consultado, um procurador federal de reputação ilibada e um historiador especializado no período militar brasileiro. Junto com os documentos, enviei cartas explicando sua origem e importância, mas pedindo discrição quanto à fonte. Com o restante do dinheiro, criei uma fundação anônima para financiar projetos educacionais em comunidades carentes. Uma parte reservei para mim, o suficiente para viver confortavelmente, continuar lecionando por prazer e não por necessidade, e terminar a reforma da casa em Vale das Pedras. Minha mãe ficou sabendo da minha decisão através das notícias. Quando as primeiras reportagens começaram a surgir, revelando esquemas de corrupção das décadas passadas e conexões com figuras atuais, ela me ligou. Esperei gritos, acusações, ameaças. Em vez disso, ouvi apenas um longo suspiro. Você é realmente filho dele, não é? Disse ela, a voz cansada, mas sem raiva. Teimoso e idealista como ele era. Aprendi com os melhores, respondi. Houve um silêncio e então... Tenha cuidado, Gabriel. Por favor. Foi a primeira vez em anos que senti genuína preocupação em sua voz. Como se finalmente livre, do peso da ganância e da amargura, ela pudesse voltar a ser a mãe que talvez sempre quisesse ter sido. As revelações causaram o impacto esperado. Investigações foram abertas, algumas figuras políticas renunciaram, outras negaram veementemente as acusações. Recebi algumas ameaças veladas, mas a ampla distribuição dos documentos funcionou como meu próprio seguro. Silenciar-me não deteria a verdade que agora estava em muitas mãos. Hoje, 6 meses depois, estou sentado na varanda da casa completamente renovada, corrigindo provas dos meus alunos. Continuo lecionando, agora numa faculdade local.
A vida em Vale das Pedras tem um ritmo diferente, mais lento e mais autêntico. A casa que um dia considerei um fardo tornou-se meu refúgio. Não removi o cofre atrás da cruz. Deixei-o vazio, mas intacto. Um lembrete silencioso do homem que viveu entre estas paredes, carregando segredos pesados demais para compartilhar. Às vezes, quando o sol se põe e as sombras se alongam no quintal, sinto como se meu avô estivesse ali sentado ao meu lado, não dizendo nada, apenas observando com aqueles olhos que viam além das aparências. E nesses momentos, entendo completamente o que ele quis dizer em sua carta. Ele não me deixou R$ 4. Ele me deixou uma escolha. E com essa escolha, a chance de redefinir o que nossa família significava. Ele não confiou neles com a verdade. Ele confiou em mim. E essa confiança, mais do que qualquer herança material, foi o verdadeiro tesouro que ele me deixou. A casa que antes via como um fardo, tornou-se terra sagrada. Uma caixa de enigmas contendo os últimos sussurros de um homem que jogou o jogo longo. E quando os visitantes ocasionais perguntam sobre o velho crucifixo na parede do corredor, ou comentam sobre a história misteriosa do meu avô, apenas sorrio e ofereço um café. Alguns segredos merecem ser revelados, outros, preservados. Saber a diferença? Essa foi a verdadeira herança que Ricardo Oliveira deixou para seu neto.